Hoje nos deparamos com João Batista, que apresenta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. João, ele só não antecipou Jesus vindo enquanto nascimento, e tendo nascido antes, preparou a chegada de Jesus no que se refere antes do batismo. O batismo de João era o batismo da água, e de Jesus, o batismo no Espírito, no fogo, o Cordeiro de Deus. Ele que veio para tirar o pecado. Esta frase que nós repetimos muitas vezes na missa e não nos damos conta: tirar o pecado do mundo. Pagou alto o pecado na cruz. Ele era o único que podia pagar a dívida que a humanidade tinha para com Deus. Ora, do que estamos falando? Estamos falando daquele que assume, tal como no Antigo Testamento, se antes era o bode expiatório, que alguém tendo pecado, transferia para o bode, o sacrificava, e o sacrificando, lavava os pecados. Cristo se torna o bode expiatório, e no sentido da palavra expia, paga, o cordeiro, não mais o bode, não o cordeiro, mas o própria carne. Ele expia a desobediência dos nossos primeiros pais. Ele quita esta desobediência que Deus de homem para com Deus, e renova uma aliança eterna, não mais nem aliança na tábua, nem aliança na água, nem aliança externa, é uma aliança no sangue. Por isso, quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo para mim e para você, numa retomada de evangelização, da cor verde, que quer dizer retomada do ano litúrgico no tempo comum. Ele tira o pecado do mundo, o nosso pecado, e nos recoloca como filhos diante de Deus, como herdeiros da graça. Não existe mais quebra da relação do homem para com Deus, de Deus para com o homem nada, mas do homem para com Deus. Queridos irmãos e irmãs, é bem verdade que agora nesse tempo, João Batista se apaga, como ele mesmo desejou, que eu desapareça e o Cristo apareça em mim. João Batista é aquele que veio, deu o seu recado, mas chegada a plenitude dos tempos, e o tempo de Jesus Cristo em anunciar o reino de Deus, proclamar a boa nova, dar liberdade aos cativos, anunciar, dar vista aos cegos, João Batista toma o seu lugar e desaparece. Se no primeiro momento somos chamados, e a primeira parte da minha homilia, que era termos essa noção de sermos filhos de Deus, nada a pagar, porque Cristo já o fez, Ele tirou o pecado. Agora nós temos que nos colocar no justo lugar na economia da salvação. Somos servos, somos instrumentos, e devemos ser enquanto Deus usar, enquanto Deus querer, enquanto Deus nos permitir. Talvez deveríamos voltar a usar a palavra: se Deus quiser, farei. Se Deus quiser, emprego terei. Se Deus quiser, a viagem boa farei. Talvez nós deveríamos voltar a ter essa noção, que tudo que temos e somos, vem da graça de Deus e volta para Deus. João, ele viu o seu tempo, ele fez o que devia, batizou o autor do próprio batismo, mas a partir dali, ele percebe: eu sou testemunha, e disso eu afirmo, ele é superior do que eu. Agora, deixem de ser meus discípulos e vão todos. Tanto que 2 discípulos de João passam a ser discípulos de Jesus.
Talvez isso nos faça perceber que nós temos uma missão. Eu como padre, você como leigo e cada um agora pensando como catequista, como agente pastoral, como missionário. Mas nessa dimensão, eu não sou o mensageiro, sou uma mensagem. Não sou aquele que devem seguir, mas sou aquele que aponta o caminho do serviço. Talvez isso nos faríamos mais livres, mais desatentos, menos armados. Talvez isso fizesse com que nossa palavra tivesse maior êxito, que possa ter mais efeito, que a semente possa germinar no seu tempo, crescer no seu tempo, porque nos cabe plantar, colher cabe a Deus. Queridos irmãos, nesse contexto, nós temos a grande promessa de que o Senhor vem, e nesse tempo comum, a partir da sua história, da sua proposta de vida, Ele que for anunciado como luz, de fato será a luz das nações. Por isso é que João diz: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Que nós saibamos dar testemunhos de Deus. Querido e amado povo de Deus, é impressionante você perceber que a vida de Jesus, ela já começa e segue no caminho de tirar o pecado, lavar o pecado. Desde o momento do nascimento até sua ressurreição, é o mistério da libertação. Se você perguntar por que Jesus veio, para libertar. Por que Jesus veio? Para concretamente mostrar quem eram os preferidos de Deus. É interessante você perceber que quando Jesus entra no mundo numa manjedoura, quando Jesus assume e Deus escolhe Maria, José, de poucas posses, quando Jesus age como carpinteiro, quando Jesus, na sua vida pública, escolhe 12 apóstolos, na grande maioria, salva alguns pescadores, ele tem subliminar uma mensagem muito clara, que a transformação se faz não só pela força do homem, mas por Deus agindo no homem, e que são os fracos que confundem os fortes, que são as pequenas coisas às vezes que passam despercebida de um olho clínico, capaz de perceber grandes movimentos do mundo, mas não percebe os grandes movimentos da alma. Jesus está dizendo, através das suas atitudes, é isso que veremos daqui para frente, como Ele quer nos ajudar. Eu tenho divulgado muito a devoção das Santas Chagas, porque é impressionante você perceber que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é pleno do Espírito Santo, quer curar nossas feridas. Por isso, eu quero dizer a todos os dias nós rezamos o terço das Santas Chagas, todos os dias, seja na TV Evangelizar, seja pelo rádio ou pelas TVs irmãs, nós rezamos às 3 horas da tarde a hora da misericórdia. A hora da misericórdia, que não necessariamente é Jesus misericordioso, porque a misericórdia de Deus se manifesta de muitas formas, e uma delas é termos a certeza que pelas 5 chagas de Jesus nos vem a misericórdia de Deus. Pelas 5 chagas de Jesus nos vem a misericórdia de Deus. Pelas 5 chagas de Jesus nos vem a misericórdia de Deus. É impressionante falar em Cordeiro de Deus imolado, Cordeiro de Deus que pagou nossos pecados, porque na verdade pago está a nossa dívida, mas esse Cordeiro, Ele que se está presente e ressuscitado,
que carrega as marcas da paixão, nos faz lembrar que o seu preço não foi em vão, que nós somos livres em escolhermos sermos pastoreados por Ele ou vivermos do nosso próprio jeito. Mas esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sempre faz um convite. Faz o convite de que curemos as nossas feridas no seu sangue redentor, que fortalecemos-nos na caminhada no Cordeiro de Deus que se faz pão. Não por acaso, quantas vezes na missa você escuta essa expressão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Chegando no momento ápice da liturgia, chega a apresentar: eis o Cordeiro, eis aquele que tira o pecado. E nós repetimos também um texto bíblico: eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno de comê-lo, eu não sou digno de servi-lo, eu não sou digno de alimentar-me de ti, eu não sou digno de participar dessa mesa, mas eu creio, porque sois aquele que tira o pecado do mundo, porque foste aquele que padeceste na paixão, sois aquele em quem repousou o Espírito Santo, que basta uma palavra e a minha salvação será garantida. Isso é uma certeza, é a certeza no servir, é a certeza no amar. Amém. Amém.